Vamos trabalhar, guerreiro. Vamos jogar duro. Arroba professor Rogério Basto na área aí, ó. Joga duro. Arroba Delta Luiz Marcelo também na área. Acho que é o professor Rodolfo também, né? Arroba professor Rodolfo na área também, ó. Arroba professor Fernando Cocito, né? Fernando Cocito joga muito duro na área. É, da turma do prof. É isso aí. Valeu, Cocitão. O Rogério Baixo jogou duro hoje na live. Valeu, meu irmão. Tamo junto. Vamos marcar pra almoçar aí. Ceilândia Sul, jogando duro. Uma conta da minha delegacia aí, hein? É isso aí, galera. Águas Claras DF. Alô, Big Field. Ó, Big Field na área aí. Big Field. Big Field é parceiro, né? Vera na área, Vera do Acre na área. É isso aí, o pessoal do Acre, né? Jogando duro. Só vai ter modão depois da aprovação. Consigo pagar o aulão pelo... Qual aulão? O aulão tá rodando, né? Aulão delegado de Goiás. Site bombando, né? É isso aí. Já estou na espera de quarta. É isso aí. Belenzuc não é aquele... Não entendi. Continuidade do aulão. Continuidade do aulão é amanhã, né? Eu já falei, né? Que aí é uma outra pegada para PM Goiás. Essa pegada aqui é pegada delegado de Goiás. Beleza? PM Goiás amanhã. Né? A continuidade lá do aulão à noite. Eu falei isso, né? Amanhã não. É quarta-feira. Professor, obrigado pelo Zucderno. Ah, recebeu o Zucderno, né? Irmãs Adelante jogando duro. É isso aí. Vamos lá então. Beleza então, pessoal. É show de bola, né? Vou botar aqui minha musiquinha aqui porque é o seguinte, o que acontece? Depois ela volta para fechar a live em grande estilo, né? Eu gosto dessas musiquinhas que elas são relaxantes, né? Top. Aí você vai segurar aqui. O que acontece? Eu vou te chamar no Perceba, porque agora a gente começa uma sessão de lives de revisão em cima da jurisprudência. E hoje um aluno, perceba bem, me fez uma pergunta, né, em relação ao início, ao cumprimento da pena, melhor dizendo, o início do cumprimento da pena lá no delito de tortura, né? Eu já tinha falado aqui em relação ao julgado do STF, do STJ, enfim. Resolvi fazer essa live aqui, tá? Para fazer uma revisão em relação a esse ponto, tá certo?
E para você também já deixar preparado aí no seu Zucderno, porque possivelmente, como o CESP bate muito na jurisprudência, há uma grande probabilidade lá do CESP cobrar essa questão do delegado de Goiás, beleza? Mas eu estou achando que se o CESP cobrar essa questão, ele vai bater em cima do posicionamento do STJ, né? Porque no STF tem uma divergência aí entre, veja, o plenário, não é isso? E a primeira turma, né? Tem uma decisão de plenário em um sentido e a primeira turma seguindo um sentido completamente diverso lá de uma decisão do plenário em sede de controle difuso. Bem, primeira coisa, né? Pegou a sua lei de crimes hediondos? Pega a sua lei de crimes hediondos aí. Como eu peguei, professor, você nem me falou para pegar? Não, mas era para pegar. Então, pega a sua lei de crimes hediondos aí. Joga duro comigo. Pegou? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Você já está com a sua lei de crimes hediondos na mão, não é isso? Perceba, eu te chamo no perceba, porque o artigo 2º, ele descreve o seguinte: os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são insuscetíveis de. E a gente vai fazendo uma revisão para bater em cima. Anistia, graça e indulto, não é isso? Fiança. Veja que a lei de crimes hediondos, quando ela vedou a fiança, você tem que entender. Veja que ela não vedou a liberdade provisória, veja, totalmente. Como assim, professor, totalmente? Porque quando ela fala em vedação da fiança, está dizendo o seguinte: olha, vai ser possível liberdade provisória somente sem fiança, beleza? Porque a liberdade provisória com fiança não é possível por causa dessa vedação aqui. Então, se ela veda a fiança, é possível a liberdade provisória? Sim, mas liberdade provisória sem fiança. Veja que não há possibilidade de uma concessão de liberdade provisória com fiança. Por que não? Porque a fiança é vedada pela lei. Legal? Bacana. E aí o parágrafo 1º menciona o seguinte: a pena por crime previsto neste artigo. Qual artigo? O artigo 2º que eu acabei de ler agora, né? Que trata lá dos crimes hediondos e dos equiparados, que é a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Isso é muito importante, eu chamo logo no perceba, porque, veja, quando eu trato de prisão temporária, a Lei 7.960, por exemplo, ela não elenca a tortura lá na Lei não elenca na tortura no seu bojo. Tá? E você tem que ficar muito esperto, porque, veja, vai ser possível o deferimento de uma prisão temporária em sede de um crime de tortura? Sim ou não? Sim. Mas você tem que conjugar, olha só na sua peça, você vai ter que conjugar o parágrafo 4º, tá? Com a Lei 7.960, o parágrafo 4º da Lei 8.072 com a Lei 7.960, tá? Para fundamentar o seu pedido, porque se você pedir uma prisão temporária baseada só na Lei 7.960, o seu pedido está capenga. Está capenga por quê, professor? Está capenga porque a tortura não se encontra elencada na Lei 7.960. A possibilidade hoje da prisão temporária na tortura decorre do parágrafo 4º, porque o parágrafo 4º menciona o seguinte: a prisão temporária sobre a qual dispõe a Lei 7.960, que a tortura não está lá, nos crimes previstos neste artigo, parágrafo 4º, quando ele fala neste artigo, ele está fazendo referência a qual artigo? O artigo 2º. E no artigo 2º eu tenho a tortura. Entenderam? Isso, o parágrafo 4º que possibilitou a prisão temporária no crime de tortura, né? Aí ele vem dizendo, terá o prazo de 30 dias prorrogável por igual período em caso de extrema e comprovada necessidade. Aqui tem uma pegadinha muito boa que o examinador pode fazer. Ele vai falar assim, é possível a prisão temporária, né, no crime de tortura em qualquer caso. Em qualquer caso não, filho. Você tem que demonstrar, tá, a extrema necessidade daquela cautelar. Não é isso? Não só da prisão temporária, como também da prisão preventiva, né? Hoje a regra é a liberdade, a prisão é exceção. É isso? Uma cautelar hoje, como disse o Cursito ontem, né? Ela demanda a chamada justa causa, inclusive para a decretação da prisão cautelar, não é isso? Fomos em bom iuris e o periculum in mora lá na prisão preventiva, por exemplo, né? Fomos comics delictus, melhor dizendo, e a possibilidade
lá do agente, né? Veja, o periculum libertatis, né? O perigo da liberdade. Ele está em liberdade, veja o perigo que ele provoca, né? E aí, veja, comprometendo a ordem pública, praticando ações criminosas, não é isso? Isso é importante, né? É isso aí. Fumus comitis delicto e periculum libertatis, que representa aí o periculum in mora e o fumo boniuris, não é isso? São os pressupostos. Bacana. Tá, e aí eu entro agora aqui na pedra de toque da questão. Bem, o parágrafo, cadê que voei? o artigo 2º, ele menciona, parágrafo 1º, ele menciona que a pena por crime previsto neste artigo, que é o 2º, né, será cumprida inicialmente em regime fechado. Bem, o que aconteceu? Veja que em 2012 foi proposta no STF, tá? Um questionamento via controle difuso acerca da constitucionalidade do parágrafo 1º. E, nesse caso, em 2012, veja só, no HC 118.140, Espírito Santo, de 27 de junho de 2012, perceba bem, o STF analisando um controle de aí no bojo de um controle difuso, né? Uma decisão incidente tanto até então, tá certo? Analisou a constitucionalidade do parágrafo 1º. E o que decidiu o plenário do STF? O plenário do STF jogou duro e falou o seguinte: olha, que negócio é esse do legislador impor, né, ao juiz essa obrigação de determinar, que aquele agente tenha que iniciar, tenha que cumprir, ou melhor dizendo, tenha que cumprir, né, início da pena, melhor dizendo, tenha que iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Como assim o legislador determinando o poder judiciário, né? Veja que o STF entendeu o seguinte, olha que está ocorrendo aí perceba, uma usurpação de função, inclusive, porque, veja, quem tem a atribuição de julgar, de determinar qual será o cumprimento da pena pelo agente é o judiciário, não o legislador. Então, o judiciário, lançando a mão da primeira vertente, falou o seguinte: olha, o parágrafo 1º, ele ofende o princípio da separação dos poderes. Princípio da separação dos poderes, né? O legislador, né, veja, se colocando no lugar do juiz e dizendo que o cara tem que iniciar no fechado. Entenderam ou não? É muito interessante isso, porque o legislador anteriormente, inclusive, já tinha determinado antes da alteração do parágrafo 1º, veja, através da redação da Lei 11.467 de 2007, o legislador entendia que o condenado por crime hediondo deveria cumprir integralmente no regime fechado, né? O legislador entendia assim. Aí a doutrina batendo, olha só, individualização da pena, desproporcional e tal. Aí ele falou o seguinte: não, bacana então tem que iniciar no fechado. Continuou o legislador determinando o juiz. Entenderam ou não? E aí o STF entendeu o seguinte: olha, o legislador ele não pode determinar o juiz, né? O juiz que tem que analisar o caso concreto. E aí, veja, lança a mão de um outro princípio, que é o princípio da individualização da pena, em que o juiz vai analisar a culpabilidade do agente, não é isso? Veja, a culpabilidade recai no autor do fato. O juiz tem que analisar, veja, a personalidade do agente de forma individualizada. Então não pode o legislador falar que, olha, quem cometeu crimes hediondos, todos esses aí devem iniciar a pena no regime fechado. Peraí, cada pessoa tem a sua culpabilidade, não é isso? Cada pessoa, perceba, o juiz tem que analisar a culpabilidade individual. Eu não posso colocar todo mundo no mesmo saco. E o legislador, quando ele determina isso, ele está entrando, né? Veja, ele está substituindo o juiz. E se ele substitui o juiz, perceba, há uma ofensa ao princípio da separação dos poderes. O legislador ele tem que somente legislar, não determinar qual será a pena que aquele agente deve cumprir. Entenderam ou não?
Primeiro argumento, princípio da separação dos poderes. E o segundo argumento? O segundo argumento é o princípio da individualização da pena. É isso, o juiz que no caso concreto deve analisar a culpabilidade do agente, né, de forma individualizada. Ele não pode, o juiz, quando ele vai, né, da dosimetria da pena, que você verifica lá a culpabilidade, veja, de forma individualizada. Ele não pode, e isso é muito interessante, porque perceba, quando o 29 fala lá, quem de qualquer modo contribui para o crime, veja, responde nas penas daquele crime, né, na medida da sua culpabilidade, ele trata lá da teoria unitária, ou monista, perceba bem, e um partícipe, por exemplo, ele pode receber, veja, uma pena maior que a pena de um autor. Contribuíram para o crime? Sim. Mas eu tenho um autor, perceba, primário, de bons antecedentes, e eu tenho um partícipe, cara, o cara já é dado a vida criminosa, entendeu? A ficha do cara é extensa. Aí o juiz, quando for analisar a culpabilidade dos dois, veja, ele não vai dar a mesma pena, né, para o autor e para o partícipe. Eu posso ter um autor recebendo uma pena menor do que uma pena imposta ao partícipe, entenderam ou não? Entenderam? Então, veja, porque ele não fala na medida da sua culpabilidade. Então você tem que analisar, a culpabilidade ela recai em cima de cada pessoa de forma individualizada. Entenderam? Bem, aí o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, aí o STF deu essa decisão, entendendo que seria uma ofensa ao princípio da separação dos poderes, entendendo também ofensa à individualização da pena, não pode o legislador determinar ao juiz que o juiz deve, né, aí na aplicação da pena, determinar ao réu que ele cumpra, que ele venha iniciar a pena no regime fechado, né, o STF entendendo que isso é ofensa ao princípio da separação do poderes e individualização da pena. Bem, o plenário do STF entendeu assim. Bem, considerando que o STF deu essa decisão em 2012, em 2014 foi apresentada uma situação também envolvendo, nesse de 2012, realmente, aí foi levado uma questão do delito de tortura, quando da análise do STF nesse controle difuso, salvo engano, era um tráfico de drogas, tá? Tráfico de drogas. Aí aqui, já em 2014, era uma questão mesmo relacionada ao delito de tortura. Bem, o STJ, quinta turma do STJ, no HC 286925, tá? 286925, de 13 de abril de 2014, Roraima, né? Roraima, nome indígena, Roraima. Não é Roraima não, tem que falar Roraima. O cara lá do Acre falou, minha irmã é indígena, é Roraima, jogando duro. Então é o seguinte, o STJ analisando uma questão de tortura, veja, nesse HC, quinta turma, entendeu o seguinte, fez alusão à decisão anterior do STF, entendeu que o agente ele não deveria iniciar a pena no regime fechado, como determina o parágrafo 7º, lá da lei de tortura, parágrafo 7º do artigo 1º, tá certo? E afastou a aplicabilidade do parágrafo 7º, possibilitando um agente cometer o delito de tortura iniciar em um outro regime, não necessariamente no fechado. Beleza? Então veja, qual o posicionamento do STJ que eu tenho em relação ao cumprimento da pena no delito de tortura? Perceba bem, para o STJ não é obrigatório que o condenado pela prática do crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime prisional fechado. Bem, essa decisão do STJ, veja, se baseou em qual decisão? Lá na decisão de 2012 do STF, em sede de controle difuso. O STJ falou, olha só, o STF inclusive nesse julgado ele cita, o STF inclusive já se posicionou, o plenário, de que o artigo 1º seria inconstitucional lá da lei de crimes hediondos, tá certo? Então, o parágrafo 7º aqui do artigo 1º da lei de tortura, que determina o início da pena no regime fechado, perceba, nós iremos entender também que ofende o princípio da separação dos poderes, que ofende o princípio da individualização da pena e, portanto, não vamos aplicar. Quinta turma do STJ. Essa é a pegada do aulão adelante de Goiás, não é isso?
eu falei, né? O primeiro lote iria encerrou o primeiro lote. Te chamo no Perceba. Segundo lote abriu hoje, mas já está bombando, está arriscado já encerrar no final de semana, não é isso? Então você tem que correr. Né? Se você vai fazer o nosso aulão lá, baseado nessa jurisprudência aqui, porque aqui é uma aula já diferente, né? O pessoal da PM Goiás deve estar aí, né? Olhando assim e tal. A gente fez um aulão mais baseado na letra da lei, é claro, essa aula aqui é uma aula mais diferenciada, porque é muito baseada muito na jurisprudência, é um CESP, o CESP tem uma outra visão, e aí a gente tem que jogar do jogo, a gente joga o jogo da banca, né? A FUNRI, ela trabalha mais com a letra da lei, o CESP não, o CESP é jurisprudência, entenderam não? Que ele pode perguntar, segundo o STJ, aí eu tenho que falar para o aluno o que o STJ, né? Qual é a visão do STJ quando fala do início do cumprimento da pena no delito de tortura. Bacana. E eu tô ligado que meu pessoal da PM Goiás aí tá em QAP total. Amanhã é a nossa revisão, né? Vamos jogar duro. Bacana. Não, mas já vai acompanhando aqui já, né? O jogo é duro para os dois concursos. Bem, então, eu tenho uma decisão do STF em 2012, entendendo o controle difuso, que o artigo 1º lá da Lei de Crimes Hediondos, né? Lá da Lei de Crimes Hediondos, entendendo o parágrafo 1º do artigo 2º, melhor dizendo, o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, entendendo que é inconstitucional, tá? Porque ofende o princípio da separação dos poderes, legislador mandando o juiz, né? O juiz, você tem que, o seguinte, olha, o cara tem que iniciar, não fechar. Peraí, legislador, quem tem que saber qual o regime que ele deve iniciar sou eu, que sou o judiciário. Você não pode estar aqui forçando, né? Peraí, não, o princípio da separação dos poderes. E outra coisa, olha, eu que tenho que verificar, inclusive, a personalidade do autor. Não é isso? Olha, veja, princípio da individualização da pena. Não é você, legislador, veja, que nem acompanhou a instrução processual, né? Olha o princípio da identidade física do juiz. Eu acompanhei a instrução processual, né? Eu conheço os fatos. Não é você, legislador, que fez a lei determinando que tem que iniciar, não fecha. Peraí, princípio da separação dos poderes, né? Princípio da separação dos poderes, princípio da individualização da pena agora. Bacana? Tá. Aí o STJ falou, olha, aí um caso parecido, agora abordando mesmo o modelo de tortura, foi levado ao STJ no dia 13 de abril de 2014. O STJ se posicionou, olha, o STF já falou em 2012, tá? Entendendo aí que não há obrigatoriedade do início da pena nos hediondos e nos equiparados no regime fechado. Veja, e nessa questão aqui, esse autor cometeu um delito de tortura, tá? Eu vou entender pelo afastamento do parágrafo 7º da Lei 9455, que determina que ele tem que iniciar no fechado, tá? Então, veja, para a quinta turma, não há necessidade de iniciar no fechado. Bem, então, professor, já tem uma decisão do STJ e tem uma decisão do plenário do STF? Tem dos dois. Bacana. Ah, tá. Aí acabou não, filho. É aí que vem, né? É aí que mora o perigo. Veja que o parágrafo 7º da Lei 9455, ele menciona o seguinte: o condenado por crime, parágrafo 7º do artigo 1º da Lei 9455, o condenado por crime previsto nesta lei, qual lei, professor? A Lei 9455. Salvo na hipótese do parágrafo 2º. Parágrafo 2º, é até bom, né, a gente analisar aqui, o legislador já tinha determinado que no parágrafo 2º, que é a chamada tortura imprópria, tortura omissão, né, aquela que tem a pena de detenção, veja, aquela tortura imprópria não é equiparada a hediondo, não é isso? E aí você tem aquele exemplo que as pessoas colocam lá, o exemplo do delegado de polícia, né, que chega no local, a vítima está sendo torturada, ele nada faz, ou a vítima já foi torturada, ele também não toma providência para apurar aquele fato. Veja que se a vítima foi torturada, o delegado tomou conhecimento, o delegado foi tomar um café, rapaz, tomou um café, o delegado esqueceu de apurar aquele fato. Professor, eu tenho aí a tortura omissão? Não, filho. Mas como não, professor? O delegado tomou conhecimento do fato e não apurou? Sim. Mas ele não apurou por uma questão, perceba, dentro aí das modalidades de culpa, né? Veja aí, olha, ele foi negligente, não é isso? Ele foi negligente. Veja, tomou um café e esqueceu de instaurar um procedimento. Veja que a conduta dele decorreu de culpa. Veja que o crime de tortura ou omissão é um crime, tortura imprópria, tortura ou omissão é um crime doloso.
Entendeu? Então, cuidado com essas pegadinhas de prova. Aí coloca lá um delegado, tomou conhecimento do fato, né? Veja, aí foi tomar um café ou por qualquer inobservância do dever jurídico de cuidado, ele não instaurou um procedimento, eu não tenho tortura, omissão aí, porque a conduta dele decorre, aí, a conduta dele tem um revestimento culposo. Legal? Bacana, então fica ligado, né? A mesma coisa nos crimes de abuso de autoridade. Apenas já viu que é nessa aula que eu faço o link? O delegado realizou a prisão em flagrante do Tício, e aí o delegado foi tomar um café e esqueceu de comunicar o fato à autoridade competente, ao juiz. Não é isso? Eu te chamo no Perceba e você já fala, deixou de comunicar uma prisão, tá, abuso de autoridade. Calma, filho, analisa a questão. Agora, ele deixou de comunicar qual foi, né? Vem cá, qual foi o motivo pelo qual ele... Olha, ele foi tomar um café e tal, veja que eu não tenho dolo. Os crimes de abuso de autoridade são crimes necessariamente dolosos. Eu não tenho abuso de autoridade com uma roupagem culposa. Então fica esperto em relação a isso, beleza? Tranquilo. Bem, o colega está colocando ali relaxamento da prisão, pode ocorrer um relaxamento da prisão. Agora eu vou te falar, o posicionamento do tribunal hoje, do STJ, do STF também, é que a falta de comunicação da prisão por si só não enseja o relaxamento da prisão. Entenderam ou não? Cuidado, né? Eles vêm dando uma relativizada nisso aí, beleza? Entenderam? É isso aí. Vamos lá. Tá. Bem, 2 posicionamentos. Sim, 2012 e 2014. Sim, um do STF, do plenário, e outro do STJ. Sim, do STF entendendo pela inconstitucionalidade do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, e do STJ entendendo, né, pela inconstitucionalidade também do parágrafo 7º lá do artigo 1º da Lei 9455, no mesmo sentido do STF, ainda citou o precedente do STF. Isso, bacana. E o que você tem para falar agora, professor? Eu tenho para falar para você o seguinte, em 2014, eu tenho a decisão do STJ, não é isso? Em 2015, a primeira turma do STF, pessoal, seguindo na contramão de tudo, inverteu totalmente a concepção até então externada pelo plenário. A primeira turma do STF, perceba bem, no HC 123-316, Sergipe, de 9 de junho de 2015, entendeu que no delito de tortura, perceba bem, o condenado pela prática do crime de tortura, veja, para a primeira turma do STF, entendeu que ele deve sim iniciar no regime fechado. Professor, e esses argumentos do princípio da separação dos poderes, e esses argumentos do princípio da individualização da pena, veja, professor, o STF já tinha falado isso no plenário do STF, naquele controle de constitucionalidade difuso, o STJ seguiu, inclusive, essa concepção. Como é que ficou isso? Aí, perceba, a primeira turma falou o seguinte, olha, aqui não há que se falar em princípio da separação dos poderes, aqui não há que se falar em princípio da individualização da pena. Eu vou chamar no perceba o princípio da especialidade. E aí a primeira turma, sabe, voando, entendeu o seguinte, a tortura tem uma lei especial e, veja, então esse delito deve receber um tratamento especial. Então, no caso da tortura especificamente, o condenado é obrigado a iniciar no regime fechado. Bacana, então? Bem, isso, né, complica por quê? Porque, perceba, o tráfico ilícito de entorpecentes também, veja, equiparado aos hediondos, tem uma lei específica também. Não é isso? Tem uma lei específica também, né? Eu vou dar um tratamento diferenciado. E como é que está isso, então, né? Muito embora, e aí eu daria um tratamento diferenciado, como é que está isso? Então, veja, é complicada essa decisão do STF, da primeira turma, beleza? Eu vejo assim, se o CESP colocar segundo STF, bem, eu aí iria pela última decisão, muito embora seja da primeira turma. Agora, vai ser cabível o recurso. Porque, segundo o STF, como assim? Eu tenho um plenário, né, dando uma decisão, entendendo que o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos é inconstitucional, porque ofende o princípio da separação dos poderes, ofende o princípio da individualização da pena. Eu tenho um STJ seguindo a mesma concepção e agora eu tenho uma decisão da primeira turma,
entendendo aí que há necessidade de iniciar no fechado. Entenderam? Então, veja, é possível até recurso, né? Porque a decisão não está tão firme em sede de STF, não, nessa questão de iniciar no fechado, de necessariamente iniciar no fechado. É uma coisa meio complicada, né? Porque você verifica direto aí tráfico ilícito entorpecente, o cara iniciando em outro regime, não necessariamente no fechado, e com base, inclusive, na inconstitucionalidade lá do parágrafo 1º. Entenderam ou não? Lá do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Bem, veja, eu acho mais prudente o SESP perguntar segundo a STJ. Segundo a STJ, o condenado pela prática do crime de tortura deve iniciar o regime da pena, deve iniciar a pena, melhor dizendo, num regime fechado. Errada a questão. Errada a questão. Por quê? Porque o STJ, no HC 286925 Roraima, né? Veja, entendeu, de 13 de 5 de 2014, entendeu que não há necessidade de iniciar no fechado, podendo iniciar em outro regime. Isso, lançando mão, lançando mão princípio da especialidade foi o STF. Beleza? E aqui ele lançou mão do princípio da individualização da pena e também o princípio da separação de poderes, fazendo alusão lá ao julgado do STF, ao julgado do STF lá do plenário, lá do HC 118.840 Espírito Santo. Beleza, pessoal? Então, a gente fazendo aqui a nossa revisão da jurisprudência, e isso, temos posições divergentes hoje no STF de primeira turma, né, com o STJ aí na quinta turma. Entenderam? Então, cuidado, né? Tem alunos que só estudou, o Fernando Cossi está aí jogando duro. Tem alunos que acabou estudando apenas a alteração ocorrida lá no HC 118.840. Entenderam? Entendendo que não há obrigatoriedade de iniciar no fechado, e ele até tem um conhecimento dessa decisão do STJ no HC 286925, seguindo a concepção do STF, mas ele não conhece essa decisão recente de 2015 do STF, primeira turma, entendendo que o cara tem que iniciar no fechado. Entenderam? Então, vamos ficar esperto aí, tá? A gente começa agora com batidão de revisão de jurisprudência. Amanhã estarei lá na live do Amo Direito, batendo toda a jurisprudência da Lei 10.826, a gente vai falar inclusive aspectos importantes, por exemplo, arma enterrada no quintal da residência, é porte ou é posse? Arma enterrada no quintal da residência, é porte ou é posse? E aí, eu vou jogar duro com você e vou dizer para você, tem precedente do STJ, entendendo que a arma enterrada no quintal da residência, perceba, é porte e não posse. Professor, mas por que não seria posse em intramuros? Veja, perceba bem, lá no delito posse irregular de arma de fogo, eu não tenho o verbo ocultar. Entenderam ou não? Uma arma que está enterrada, ela está oculta. E o verbo ocultar se encontra no 14 ou no 16. Então, se uma arma se encontra enterrada no quintal da residência, veja, eu tenho julgado o STJ entendendo que é porte, não posse. Mesmo que a arma esteja, entre aspas, intramuros. Legal? Bacana? Então, fica esperto aí, né? Essas e outras lá no aulão delegado de Goiás, né? O pessoal que acompanhou o nosso aulão da PM Goiás percebeu que a gente não foi para brincar no aulão da PM Goiás aqui em Brasília. O trabalho foi muito sério, o jogo foi tão duro que tem aluno cansado até agora do aulão, né? Tem professor também que está cansado até agora do aulão. Conheço um professor aí que está cansado até agora do aulão. Até agora ele ainda não, né, do ritmo que entrou num ritmo muito forte. E é esse o ritmo que a gente vai empregar lá em Goiânia. Faça logo a sua inscrição, www.adelante.net.br. Beleza, pessoal? Essa informação que eu estou passando aqui do delito de tortura, na verdade, é uma informação que já consta aí no seu Zucchiderno, né? Quando eu tratei do delito de tortura, eu ainda falei que a tortura, a doutrina tem o costume, a habitualidade de chamar a tortura de crime jabuticaba, é isso? Crime jabuticaba. Por que o crime jabuticaba? Crime jabuticaba porque, veja, o delito de tortura na modalidade crime comum, perceba, como regra, veja, só tem aqui no Brasil.
Não é isso? Veja que a tortura em outros países é considerada crime próprio. Só um agente público pode cometer o delito de tortura. Mas aqui no Brasil, veja, a mulher que começa a torturar o marido para obter uma confissão de uma relação extraconjugal, ela pode ser enquadrada lá na tortura confissão, também chamada de tortura persecutória, né? Tortura à prova, tortura institucional. Não é isso? Está tortura psicológica, né? Torturando o marido para ele confessar aquela relação extraconjugal. Veja que ela não é policial e ela pode responder num delito de tortura. Como, por exemplo, os traficantes. Veja, um repórter estava realizando uma reportagem investigativa, né? Não tem aquele repórter que paga de polícia? Gosta de ficar realizando investigação, né? Desses com a polícia, mas o cara quer fazer o papel de polícia. Aí ele foi capturado por bandidos, os bandidos começaram a torturá-lo para obter uma informação dele. Né? O que você estava fazendo aqui no morro? E ele não fala, ele está torturando. Eu tenho a tortura confissão. Veja, são bandidos, não são agentes públicos. Veja, e serão enquadrados no delito lá na Lei 9455, né? No artigo 1º, a linha A. Não é isso? Inciso 1, a linha A. Né? Tortura à confissão. Então, veja, a tortura é um crime comum. Essa é a regra. Eu tenho algumas modalidades da tortura como um crime próprio, como, por exemplo, na tortura do encarcerado, como, por exemplo, na tortura a castigo, né? Ali eu tenho uma hipótese de um crime próprio, né? Tortura à omissão, tortura imprópria, veja, é uma modalidade de crime próprio, mas a regra é que a tortura é um crime comum, beleza? E por ser um crime comum, por ser considerado um crime comum, essa visão, né, de que qualquer pessoa pode praticar o delito de tortura, veja, como esse contexto só pode ocorrer aqui no Brasil em decorrência da legislação, você tem essa denominação, né? É o que se chama aí de crime tupiniquim, ou seja, genuinamente brasileiro, não é isso? Tortura é um crime jabuticaba só tem no Brasil. É por isso que faz essa referência e crime jabuticaba. É claro que é possível, o colega colocou aí, posicionamento firme de que é possível sim, tá, colega? O crime de abuso de autoridade em concurso material com a tortura, beleza? Esse é o posicionamento que vem prevalecendo. É isso? Então, perceba bem, veja, o agente, o agente penitenciário colocou, veja, o encarcerado dentro de uma cela escura, né? Sem razão para isso, né? E veja, esse ato nem é previsto em lei. Perceba então, colocou ele lá na cela escura, ele está sofrendo, né? Com o objetivo aí de torturá-lo. E depois falou o seguinte: agora você vai você vai dar 2 voltas aqui no pátio, usando essa calcinha. Aí pega uma calcinha, bota o cara lá e manda o cara dar 2 voltas no pátio. Veja, colocando a pessoa sob sua guarda, constrangimento, né? Então eu tenho um delito de tortura em concurso material com abuso de autoridade. Beleza? É possível. E outra informação também importante, já que eu estou falando da tortura aqui, é a decisão do STJ entendendo que, veja, a prática da tortura constitui aí ato de improbidade administrativa. Já vi isso em prova, olha aí, ó, o colega já viu isso em prova, né? Aí, tá vendo aí? Bacana esse exemplo, né? O agente penitenciário coloca o cara dentro de uma cela escura, né? Ali há aquela tortura psicológica, a tortura do encarcerado, que não há necessidade de violência e grave ameaça. A tortura, para falar a verdade, ela não demanda vestígio de ordem física, não é isso? Então, joga duro ali, veja. E aí o agente, né? Aí depois manda o cara colocar uma calcinha e dá voltas no pátio. Eu vou ter concurso material entre o delito de tortura e o crime de abuso de autoridade. Beleza? Então, pessoal, era essa dica rápida, né? Coloca nos seus cadernos, revisão, né? Para jogar duro lá na jurisprudência. Corre lá, faz logo a sua inscrição no www.adelante.net.br. Corre para você não perder o segundo lote, beleza? O pessoal que já acompanha nosso aulão sabe que a gente vai jogar duro lá em Goiás. Professor Bernardo Gonçalves, Direito Constitucional, o Papa. Professor André Santa Cruz, Direito Penal Esquematizado. Conhecem? É dele. Professora Josiane Minardi, Direito Tributário, todo mundo conhece. Professor Marco Montes, o Papa, o monstro da teoria do crime, né? E medicina legal. Professor Cristiano Gonzaga, um grande promotor lá de Minas Gerais, vai trabalhar com direito penal parte especial.
Professor Luciano Figueiredo, Direito Civil. Eu coloquei um professor específico com doutorado em eleitoral, porque eu vou colocar 25 itens de direito eleitoral em exercício no meu aulão. Por quê? Porque o CESP me pediu 9 questões no Recife. E eu não posso dar mole para o CESP agora aqui. Tá? Vou colocar 25 itens lá, de 25 a 30 itens, um professor muito top, que é o Alessandro. Processo penal, professor Júlio César Matos, né? Só tem fera, pessoal, só tem fera. O mais fraco da turma sou eu, né? Sou organizador, né? Eu coordeno aí, eu sou mais fraco. Mas eu jogo duro, hein? Eu jogo duro. Se marcar, eu boto a bola lá dentro, eu sou chato. Né? Se marcar, professor, caiu tudo que você falou, eu venho aí, né? Eu venho na humildade. Agora, se marcar, né? O CESP é meu freguês, com todo respeito. Eu, na humildade, peguei todas. Então é isso. Eu vou fazer uma entrada lá, que vai ser uma entrada só de jurisprudência. O que é jurisprudência? Como assim, professor? Vai ser só uma hora, só falando de jurisprudência. Tá? Nessa uma hora que eu vou fazer, a gente vai falar só de jurisprudência de todas as jurisprudências atreladas aí ao direito penal, processo penal, alienação extravagante, vai ser uma hora, beleza? Só de jurisprudência. Além de uma hora que eu vou fazer, que é a alienação extravagante. Você não é nada fraco, não sou fraquinho. Vamos lá então. Bernardo Gonçalves, professor de Direito Constitucional. Isso aí, humildade, mas agora é o seguinte, hein? É o seguinte. Eu sou fraquinho, mas é o seguinte, eu vou estudar do PCL não, hein? Cuidado. A gente vai para destruir, pessoal. Eu não vou para lá para brincar, não. Pode ter certeza disso. Então, o CESP que se cuide. Porque a gente está chegando. Bacana, então? Tranquilo. Anotou esses julgados aí, né? Como é que ocorreu esses fatos e tal. Jogou duro, né? Cara, tomara que caia. É uma redação sobre a tortura. Na tortura? Segura ainda, não acabou não. Não corre não. Não corre não. Se cair uma redação sobre a tortura, alô, pessoal do PM Goiás na área, fazendo alusão, ou caiu uma redação falando sobre terrorismo, né? Correu aí agora as Olimpíadas. Importante você mencionar. Depois até você faz uma pesquisa, eu tenho uma live sobre, inclusive, sobre a teoria do cenário da bomba relógio, né? Porque se você manda a teoria do cenário da bomba relógio na sua redação, filho, você, né, vai seguir aquelas outras orientações do professor Fernando Moura, e de português, né, que jogou duro. Aí você chama na teoria da bomba relógio, fala aqui, Funrio, é bomba relógio e tal, entenderam? Teoria da bomba relógio, teoria norte-americana, teoria do cenário da bomba relógio. Que vem assim, isso, ela colocou aí, ó. Que vem a ser a teoria do cenário da bomba relógio. Veja que a tortura, lá nos Estados Unidos, por exemplo, é possível você utilizar a tortura para obter informações, tá? Num cenário de bomba relógio. Como assim, professor? Eles acabam capturando os terroristas e torturando para que aqueles terroristas venham a indicar onde se encontram as bombas instaladas, entenderam ou não? Então é uma teoria, a teoria do cenário da bomba relógio, ela se prende nesse contexto. Beleza? Professor, será que aqui no Brasil seria possível utilizar a tortura para localizar essas bombas? Não. Tá? Não, porque a tortura, veja, não há qualquer, isso é corrente majoritária, não há qualquer possibilidade do uso da tortura como meio de produção de provas quando você raciocina com a órbita nacional. Beleza? Não há. Professor, será que eu não posso torturar o Tício para ele confessar um crime que ele praticou porque estão imputando a mim? Também não pode. Você pode... Professor, mas não seria uma prova ilícita? Prova ilícita, professor, eu não posso usar para acusar, mas eu posso usar, por exemplo, a meu favor, uma questão de absolvição. Veja, a prova ilícita ela pode ser até utilizada, tá? A seu favor, numa questão de absolvição, né? Para te inocentar de algum crime. Mas veja, aquelas provas que, veja, que você tem uma praxe, né? Uma praxe. Como assim? Você pode, por exemplo, realizar uma interceptação telefônica sem autorização. E essa interceptação telefônica sem autorização, perceba, tem o autor confessando que foi ele que matou. Aí você vai utilizar essa interceptação sem autorização para te livrar. Isso, só. Tá, eu não vou poder utilizar para imputar o fato ao autor, não. Entendeu? Muito embora ele tenha confessado. Por quê? Porque é uma prova ilícita.
Entendeu? Veja, a prova ilícita ela não pode ser utilizada para satisfazer a pretensão punitiva do Estado. Entenderam ou não? Entenderam? Agora você pode usar a prova ilícita para a sua defesa, desde que seja uma prova típica, né? Uma prova de praxe. Com a prova de praxe, por exemplo, interceptação de telefônica, não é uma prova de praxe? É. Agora, a tortura é uma prova de praxe? Você pode representa pela tortura do suspeito. Para o juiz definir, tortura o suspeito. Aí você vai torturar, entenderam? Entenderam? Isso que é possível. A utilização da prova ilícita, desde que seja uma prova ilícita, desde que seja uma prova ilícita, veja, mas é uma prova que sempre é produzida de praxe, né? Quando dentro da órbita da legalidade. Ela é ilícita por quê? Porque você não está seguindo o que os procedimentos determinados na lei. Entenderam? Então você não pode usar uma tortura para que uma pessoa venha confessar um delito que ela realmente praticou e estão imputando a você. Entenderam? É isso. Né? Senão você é torturar e tal. E aí a tortura seria utilizada, mas não. E aí no cenário da bomba relógio, importante, você não pode usar a torturar terroristas aqui no Brasil para que eles venham indicar o cenário onde se encontram as bombas. Até porque a lei de terrorismo ela indica que na produção de prova você tem que fazer alusão à lei 12.850, né? Da lei 16.994, é isso? Agora fugiu da minha cabeça. A lei que trata lá do processo de investigação dos delitos de organização criminosa, o processo de julgamento, né? O procedimento de julgamento dos delitos da organização criminosa. Beleza, então, pessoal, tranquilo? Legal. Vamos jogar duro, então, né? Vamos jogar duro. Bacana. A gente se encontra, então, lá no aulão Adelante, delegado de Goiás, hein? Corre não, hein? Bacana? Se cair a tortura, fala sobre a teoria do cenário da bomba relógio e vê se você consegue pegar essa minha live aí. Se você fizer, não entendi. Fizer o exame e acusar o exame, não vi. Qual vale na lei? Não entendi que ele colocou aí também. Beleza, então. Vamos lá. Agora sim. Desde que seja uma prova, o quê? Entendi. Valeu, valeu. Bacana então, pessoal. Ou melhor, a lei de terrorismo ela faz alusão à lei dos 1850, tá? Na produção de provas. Dá uma acertada aí. Que exame vale o bafômetro ou o clínico? Os dois. Você pode provar a embriaguez através de provas testemunhais. Prova de praxe. Aí. Isso. Tem que ser uma prova de praxe em sua defesa. Muito embora você venha produzir essa prova de forma ilegal, mas tem que ser uma prova de praxe. Interceptação telefônica é uma prova de praxe. Sem autorização, aí você tira a legalidade da prova. Tira a produção da prova da órbita da legalidade. Você pode usar em favor da sua defesa. Você não pode torturar o cara, porque tortura não é uma prova de praxe, entendeu? Tem um bafômetro contra o clínico, a favor. Tem um bafômetro contra o clínico, entendi. Aí o juiz tem que analisar. Tortura é um crime formal material, divergência na doutrina. Divergência na doutrina. Há quem entenda que a tortura é um crime formal. Eu particularmente, o senhor delegado, eu sou mero colaborador. Eu entendo que a tortura é um crime material. Por que material? Porque não basta torturar, tem que ocorrer o sofrimento físico e mental da vítima, causando sofrimento físico ou mental. O tipo penal pede isso. Mas você vai ver na jurisprudência, eu vejo mais na doutrina, né? Doutrina entendendo que é crime formal. Por quê? Porque fica muito preso lá na questão quando ele faz isso. Quando faz intenso sofrimento, isso. Quando faz
quando faz alusão à tortura ou confissão, digo assim, basta torturar. Se confessar ou não, eu já tenho a tortura consumada, entendeu? Então seria um crime formal. Então você tem essa divergência. Eu entendo que é um crime material, porque eu entendo que tem que ocorrer o sofrimento, intenso sofrimento físico e mental da vítima. Porque o tipo penal fala isso, causando, né? Sofrimento, tem sofrimento físico e mental. Bacana? Sim, filho, aí tá falando que tem um bafômetro clínico a favor, aí você tem que ver, né, que aconteceu lá, que é uma questão administrativa, né? Eu já saí, aí já saiu o penal, né? Foi o juiz que decidiu isso? Não. Isso é Detran, não? Valeu, galera. Valeu, então. Adelante focado, jogando duro. Abraço.